Olá meninas, eu sou a Gabi, artesã há 8 anos e hoje eu vim aqui para te ensinar um tutorial deste lindo laço, que é o mesmo que eu estou usando aqui no meu cabelo. É um lacinho super lindo, como vocês estão vendo. E hoje nós vamos aprender a fazer esse tutorial de forma rápida, muito fácil, e vocês vão amar reproduzir aí na casa de vocês, tá bom? Já falo que vocês vão conseguir fazer esse lacinho com retalhos que você tem aí em casa. Então vem comigo pro tutorial de hoje. Então aqui estão alguns dos materiais que nós vamos precisar para a produção desse laço maravilhoso, super tendência aí, laço adulto. E as medidas que vocês vão estar cortando, os retalhos de vocês vai ser de 16 por 12 para o laço maior. Para o meio nós vamos cortar 5 por 8 centímetros. E o laço menor, que é o que fica dentro, aqui nós vamos estar cortando 14 por 10 centímetros. Então, essas são as medidas, anotem. Então, bora cortar os nossos retalhos. Então, aqui como vocês estão vendo, eu tenho um retalho todo picotado. E eu vou te provar que com esse retalho eu vou fazer um lindo laço, tá? Então, fica aqui no vídeo até o final. Mas antes de começarmos aqui a cortar, eu quero pedir vocês para se inscreverem aqui no canal, para curtir o vídeo se vocês estão gostando de aprender vários tutoriais como laços, xuxinhas, acessórios, crochê aqui no canal. Então, aproveita para deixar o seu like, ativar o sininho, porque temos vídeos novos toda semana. Então, se prepara, porque terça-feira tem vídeo novo. Então, aqui eu já fiz todas as minhas marcações, já estou cortando. Então, vocês vão aproveitar e fazer as medições em todos os retalhos para ver onde vocês vão conseguir cortar a parte maior e a parte menor. Combinado? Aqui no meio a gente consegue tirar de qualquer pedacinho, né? Porque é um pedaço bem pequenininho mesmo. Então, é isso que vocês vão estar fazendo. E vocês vão ver que esse laço não é um laço muito grande. Então, dá para fazer várias ideias. É um laço que vocês vão super vender e vai conseguir usar aí tanto adulto como infantil também. Porque não é um laço muito exagerado para as crianças também, não. Então, corte aí o de vocês, podem estar usando qualquer retalho. Esse vermelho que eu tô usando é um crepe, ele tem uma texturinha, mas um pouquinho mais grosso, né? Mas vocês podem estar usando aí qualquer outro tecido que seja mais grosso, como por exemplo o cetim com stretch, pode estar usando também o Prada, tricoline, o linho, o lese. Então, usem a criatividade de vocês para a produção dos lacinhos. Então, depois de tudo cortadinho, nós vamos costurar, deixando um buraquinho no meio e costurando ao redor. Apenas a parte do meio que a gente vai costurar como se fosse um L. Então, aqui na máquina de costura, eu vou estar mostrando para vocês como que faz. Se você não tem máquina de costura, tem aqui um link nas descrições de uma máquina da Shopee portátil, onde muitas artesãs têm usado e amado e facilita muito a nossa vida, né? E aqui, então, eu costurei do meio para as laterais, deixei um espacinho de 2 dedos e vou costurar do meio para a lateral de novo, até fechar, fazendo arremate no início e no final para não descosturar. Então, com as duas partes do laço, nós vamos fazer isso. Apenas com a parte do meio que a gente vai costurar como se fosse um L. Caso você não saiba costurar com máquina de costura, também tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensino vocês a estar fazendo laços costurados à mão. Então, vai lá para você ver como que você vai fazer esses pontos, né? Então, aqui no canal tem tudo muito bem explicadinho para ajudar todas vocês, combinado? Então, aqui estou finalizando já a minha costura. E depois de costurar, é só cortar todo o excesso de linha para não ficar esses fiapinhos, né? Pelo nosso trabalho, pelo nosso laço, que aí deixa o acabamento também mais bonito. Então, aqui já finalizei toda a costurinha. Costurei com a linha clara para vocês verem como que vocês vão fazer, né? Mas costure com a linha da cor do tecido. Então, aqui nós vamos desvirar. Tô usando aqui o meu
o meu super desvirador de tecido, que é um pincel, né, a parte de trás do pincel. Então, vamos desvirar todas as partes, use aí o que for melhor pra você, desde que não danifique o tecido, né? Então, vamos desvirar no buraquinho que a gente deixou. E lembra sempre de deixar os quadradinhos do laço bem certinhos, né? Então, depois que você desvirar, volta e deixa ali o quadradinho certinho. Porque vai dar um charme final no nosso laço, né? E se aparecer alguma linha, aproveita para cortar e deixar ele certinho. Então, agora nós vamos passar, porque é muito importante, né? Esse tecido, ele ficou um pouco mais fofinho. Então, a gente vai passar para deixar o acabamento dele bem certinho e fazer um laço bem bonito. Então, coloque o seu ferro aí para esquentar e passe todas as partes que a gente costurou. Aqui não tem muito segredo, né? É só passar retinho mesmo, porque ele já tá bem costuradinho, tanto por dentro quanto por fora. E aqui, então, só passar. Então, se você gosta de acompanhar bastidores de tutoriais, vai lá me seguir no Instagram, porque lá eu compartilho tudo com vocês, tá bom? Então, aqui já deixei tudo passadinho, nós vamos começar a montagem. Eu esqueci de marcar o meio com ferro, então, quando você estiver passando, você vai marcar com ferro para facilitar para vocês também. Então, no meio, com a parte do buraquinho para baixo, a gente vai colocar as duas partes juntinhas. E dessa vez vai ser uma por cima da outra, porque elas têm um tamanho praticamente quase igual na questão da altura, né? E as medidas da lateral aqui do meu ficou com 1,5 de cada lado, para você centralizar o seu lacinho bem certinho ao meio. E a parte dos buraquinhos dos dois laços para baixo. A gente não precisa fechar eles na máquina, né, ou costurar à mão, porque vai ficar imperceptível. Então, pegue linha com agulha, faça um nozinho na ponta dessa linha, aqui eu tô usando a linha dobrada, e a gente vai começar a fazer os pontos. Para esse laço, a gente vai fazer apenas 4 pontos subindo e descendo. Lembra sempre de pegar as duas partes do laço, né? E dividir ela na altura, ficando bem retinho. Então, aqui, fiz com meus 4 pontinhos, como vocês estão vendo. Vou puxar, dê preferência para que esses pontinhos fiquem bem retinho, tá? Então, vou puxar para o nozinho ficar ali na ponta. Olha como é que ficou bem retinho. E agora, eu vou puxar para formar o meio do nosso laço, né? Esse franzidinho que fica super chique e elegante. Então, aqui vou dar 2 voltas para prender aí esse frufru no meio e dar 2 arremates para ele ficar bem preso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder. Sugestões para os próximos vídeos aqui do canal, que vocês quiserem aprender. E de onde que você está assistindo o vídeo também, para mim saber até onde nossos vídeos estão chegando. Então, depois de tudo pronto, olha só como é que ficou lindo o nosso miolinho, né? Dá um charme esses 4 pontinhos, um jeitinho diferente de produzir. Então, aqui peguei minha cola de silicone, vou tá colando essa parte no laço. Então, eu vou passar um pouquinho de cola, só até uma certa altura ali, para dar esse fundinho no laço todo. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, não é muita cola, é só pra ficar bem firme e esse fundinho dá certo. Pode até passar os dedinhos assim, pra dar esse charmezinho, né, no nosso laço. E no meio, vou colar a parte do meio e virar o laço pra baixo, para deixar ele descansar em uns minutinhos até colar. Agora, eu vou te dar uma dica especial, ou seja, eu vou te dar 3 opções de como está fazendo esse laço. Você pode estar usando essa xuxinha de meia de seda e prender ela ao meio com a mesma linha que você estava usando ali, dar umas 2 a 3 voltas e o arremate. Você pode estar também usando o bico de pato e tá usando a presilha. Então, vocês podem escolher aí essas 3 opções para produzir o laço de vocês, que dá certo, tá? Então, aqui eu vou usar um bico de pato, esse tem 7,5 centímetros. Colar uma fita de cetim sobre ele para aderir melhor ao tecido. Aqui acho que eu não filmei, né, o tamanho da fita. Mas eu vou usar ele no tamanho total do bico de pato e ainda vou colar por dentro. Então, vocês podem medir aí no bico de pato de vocês e tá cortando, né? Então, essa fita, se eu não me engano, é a número 2.
Aí, vou colar por todo o bico de pato, deixar ele descansar. E depois de bem colado, vou estar passando a minha cola por todo o tamanho dele e tá colando no laço. Lembrando que todos os materiais que eu estou usando aqui no vídeo estão nas descrições com os links para vocês conseguirem comprar bem igualzinho, né? Então, aqui eu já colei meu bico de pato na presilha, no laço, na presilha. E vou estar usando esses grampinhos para deixar colando aí por uns minutinhos e não correr o risco de soltar do meu laço. A parte do meio, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Vou abrir o bico de pato, passar minha cola e colar o meio. E a mesma coisa com a parte de cima, onde tem a costurinha fechadinha. Sempre opte em deixar ele para colar depois. Porque aí o acabamento fica mais bonito, né? E não corre o risco de ficar uns fiapinhos. Então, aqui fiz a mesma coisa com a parte de cima. Colei, vou deixar um grampinho ali colando por uns minutinhos todo esse bico de pato. E depois de colado uns 10 a 15 minutinhos, pode remover aí todos os grampinhos do laço, que o nosso laço está prontíssimo, meninas. Olha que luxo de laço. Laço adulto, maravilhoso. O acabamento impecável. Olha que luxo, que acabamento lindo, que acabamento limpo. Nosso laço super bem colado que vocês podem estar fazendo aí e estar vendendo muito com retalhos que você tem em casa, tá? Mas não conta pra ninguém que é retalho, não. Tutorial finalizado e te espero no próximo vídeo do canal.